Sabe aquela sensação de que no meio de tanta distração, a gente está perdendo a conexão com a gente mesmo? Pois é. Hoje, vamos explorar como uma filosofia de 2000 anos atrás pode ter a resposta para esse problema super moderno. Bora mergulhar nisso. Para começar, uma provocação. E se a felicidade que todo mundo tanto busca não for um sentimento passageiro de alegria, mas algo bem mais profundo, um estado de ser? Os gregos antigos tinham uma palavra para isso. Essa palavra é daimon. E não tem nada a ver com demônios. Na Grécia Antiga, o daimon era visto como um espírito interior, sabe? Uma espécie de bússola interna que personificava o destino de uma pessoa. Pensa nele como a melhor versão de alguém, o eu mais autêntico. E é aqui que a coisa fica interessante. Os gregos faziam uma distinção entre ter um eudaimon, que seria um bom espírito, e um kakodaimon, um mau espírito. A felicidade de verdade, que eles chamavam de eudaimonia, era exatamente isso, viver em harmonia com esse bom espírito interior. Não era sobre ter, era sobre ser. Ok, agora vamos puxar essa ideia de milênios para os dias de hoje. Se viver bem é estar em sintonia com o nosso espírito interior, o que acontece quando o mundo moderno parece travar uma guerra constante pela nossa atenção, pelo nosso foco? É uma verdadeira batalha pelo nosso daimon. Isso não é nenhum exagero. A filósofa Fernanda Oliveira, por exemplo, bate nessa tecla. Estamos vivendo uma crise global da atenção. Aquele sentimento generalizado de que estamos perdendo a capacidade de nos concentrar e, com isso, a conexão com nós mesmos. E quem são os maus espíritos, os kakodaimones de hoje em dia? Bom, eles estão bem aqui, nos nossos bolsos, nas nossas telas, as notificações que não param de chegar, as redes sociais viciantes, as rotinas todas picotadas. Tudo isso sequestra o nosso foco e desvia a gente do nosso caminho. E os dados, olha, são alarmantes. O psicólogo social Jonathan Haidt mostra que de 2010 para cá, a saúde emocional dos adolescentes vem piorando drasticamente. E um dos fatores centrais, justamente a arquitetura das redes, que são projetadas para capturar nossa atenção a qualquer custo. Então, como é que se luta de volta? Como se resgata esse daimon? A resposta pode estar num kit de ferramentas super prático e que não envelhece, oferecido pelos filósofos estoicos. Vamos ver agora na segunda parte da nossa análise 3 dessas ferramentas. Muito antes de existir smartphone, os estoicos já falavam da importância de uma atenção vigilante. Eles chamavam essa prática de prosoché. E para eles, a atenção não era só sobre produtividade não, era sobre liberdade. A liberdade de escolher onde colocar a nossa energia mental, de estar presente de verdade, consciente do que se passa na própria cabeça. Vamos detalhar, então, 3 exercícios práticos para cultivar essa liberdade. O primeiro, a própria prosoché, a tal da vigilância filosófica. O segundo, a famosa dicotomia do controle. E o terceiro, a revisão diária. São ferramentas que parecem simples, mas acredite, são muito poderosas. A dicotomia do controle é a base de tudo. A sacada aqui é separar o que depende da gente do que não depende. Nossos julgamentos, impulsos, desejos, isso está sob nosso controle. Agora, o corpo, as posses, a reputação dos outros não estão. A grande questão é, onde a atenção está sendo colocada? Naquilo que se pode controlar ou no que foge do controle? E para reforçar essa prática, Sêneca e Marco Aurélio faziam uma revisão diária. No fim do dia, eles se perguntavam: eu estive atento hoje? Onde foi que eu deixei a razão de lado? Em que momentos eu agi com sabedoria? É como se fosse um check-in diário com o próprio daimon, sabe? Um momento para realinhar as ações com os valores. Certo, mas tudo isso não soa um pouco passivo demais? Isso nos leva direto para a nossa terceira parte e para o grande debate. A crítica mais comum que se faz ao estoicismo. A de que ele seria uma filosofia de apatia, de conformismo. A pergunta que não quer calar, e que, aliás, foi o centro de uma discussão daquelas no Reddit, é exatamente essa. O estoicismo é só uma filosofia de conformismo? É sobre aceitar tudo sem lutar? A crítica, que esse comentário resume perfeitamente, é que o estoicismo que virou moda hoje em dia parece pregar uma aceitação passiva das injustiças. Aquela ideia de que se deve apenas aceitar as coisas e sofrer em silêncio. Mas será que é isso mesmo? E é aqui que está o pulo do gato, a distinção fundamental. O conformista sofre passivamente, aceitando uma situação que talvez pudesse ser mudada. Já o estoico, ele aceita a realidade como ela se apresenta neste exato momento. E a partir daí,
age com virtude naquilo que está em seu controle. Percebe? Não é sobre não agir, é sobre agir com sabedoria. E olha, a analogia do arqueiro ilustra isso de um jeito perfeito. O arqueiro pode treinar o corpo, preparar o equipamento, aperfeiçoar a mira. Tudo isso está no controle dele, mas ele não pode garantir que a flecha vai atingir o alvo. Uma rajada de vento pode desviá-la. A virtude dele, o mérito, não está no resultado, mas sim na preparação e na ação. Então, o ponto central nos leva a uma conclusão muito forte, que é a nossa quarta e última parte. A maneira como escolhemos direcionar nossa atenção não é só uma questão de eficiência, é fundamentalmente um ato ético. Sêneca disse uma coisa genial: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase resume a batalha interna perfeitamente. Ao focar no que não controlamos, criamos sofrimento desnecessário. Ao focar no que podemos controlar, nossos julgamentos e ações, a gente reivindica nosso poder. E é por isso que treinar a atenção é um ato ético, porque no fim das contas, onde se coloca o foco é o que define o caráter, é o que define se estamos alimentando um bom espírito ou um mau espírito. A escolha de vigiar os próprios julgamentos e agir com razão é em si uma prática de vida. E essa prática se estende para fora. O estoicismo não é sobre individualismo, longe disso. Olha que legal. Foram os estoicos que criaram o termo cosmopolita, porque acreditavam que somos todos cidadãos do mundo. Viver de acordo com a natureza significa viver racionalmente, tratar os outros com justiça, agir para o bem da comunidade e reconhecer que tudo é impermanente. E assim a gente volta ao começo. Num mundo projetado para nos distrair e nos fragmentar, a pergunta que fica é: qual espírito orientador se está escolhendo seguir? No final, o tempo e a atenção são as moedas mais valiosas que existem. Para onde elas estão indo?